Atos 8, começando pelo versículo 9. Um homem, Simão, chamado Simão, vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino conhecido como o grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dei-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o Evangelho em muitos povoados samaritanos. Até aí, até o versículo de número 25. Deus querido e santo, Senhor que ilumina, Senhor que dá entendimento, o único Deus sábio, Espírito Santo, que retira as escamas espirituais dos olhos, vem sobre nós hoje pela manhã, para que possamos ouvir, não só com os ouvidos físicos, mas ouvir com o ouvido da alma, aquilo que o Espírito tem a nos dizer, através desta palavra lida hoje pela manhã. Na televisão Bethesda, na TV Bethesda, na internet, na rádio, no CD gravado, aonde essa mensagem estiver sendo tocada agora mesmo. Tu não és Deus preso ao tempo ou ao espaço. Tu podes estar abençoando também, porque nós estamos agora a te pedir em o nome de Jesus. Amém. Amém. Semana passada eu fiz uma confrontação, um paralelo entre dois personagens bíblicos, Saulo de Tarso e Filipe. E hoje, incrível, esse Filipe é comparado
ou é feito um paralelo entre ele e um mágico, entre um embusteiro da fé, chamado Simão. Simão praticava charlatanismo. É porque nós vivemos num país de leis muito flácidas, muito largas. Eu não tenho notícia de ninguém sendo processado, porque está no Código Penal brasileiro, charlatanismo. Mas eu nunca vi ninguém aqui no Brasil ser julgado ou culpado de charlatanismo, que é o uso indevido da medicina. E quando a religião faz o uso desvido da medicina, é charlatanismo. Pois esse Simão era um charlatão. Inciso aí no Código Penal. Depois os advogados me ajudem para saber qual é o artigo do Código Penal que trata do charlatanismo. Era charlatão. E aí nós temos aqui, então, dois personagens. E é interessante a gente ver esses dois personagens. Porque Filipe, o texto diz que do seu ministério aconteciam sinais e maravilhas. E Filipe maravilhava o povo, porque o texto diz que ele realizava sinais miraculosos. Mas Simão também. Simão, o texto diz que ele estava impressionando todo mundo com as suas mandingas, com a sua magia. E eu quero aqui já, de pronto, desmistificar uma coisa, que é muito comum as pessoas dizerem que o charlatanismo, a feitiçaria, a ilusão, a mentira em nome do sobrenatural, que isso é só para gente pobre, que isso é só para gente indouta, inculta, gente analfabeta. Isso é muito comum as pessoas dizerem: eles estão iludindo a fé do povo comum, do povo simples, do povo sem educação, sem cultura. Não é verdade. Isso não é verdade. O texto diz que todo o povo, do mais simples ao mais rico, estava sendo iludido por Simão. Então, esse preconceito de que só pobre, só pessoas indoutas embarcam em mentiras em nome de Deus, isso não é verdade. Eu sei de gente muito culta que faz mapa astrológico, que é uma bobagem monumental. Uma bobagem monumental. Soube, não sei, eu ouvi como lenda, não sei se é verdade, mas ouvi como lenda urbana, que algumas multinacionais, empresas de grande porte, não fazem negócios sem antes checar os astros do dia. Então, essa ideia, eu já tive médicos, estive com médicos que seguem esse tipo de coisa, de bobagem. Inclusive evangélicos, inclusive protestantes, não estou falando não. Tem muita coisa, bobagem feita em nome de Jesus nas igrejas evangélicas. Não estou atirando pedra no quintal do vizinho, não. É interessante porque um deles a Bíblia chama de maravilha, de sinais miraculosos. E o outro, a Bíblia diz que é uma enganação. Dois procedimentos. Simão é uma enganação e Filipe é sinal maravilhoso, sinal miraculoso. E aí vem uma pergunta grande na nossa cabeça. Quais são os critérios que nós temos para definir
Ou para pelo menos dizer, eu não vou embarcar numa roubada dessas. Como é que a gente define milagre, ação de Deus, intervenção de Deus, operação de Deus entre nós? Como é que a gente sabe? Como é que a gente detecta? Para a gente não embarcar numa roubada, para a gente não entrar numa viagem de charlatão, a gente não ser espoliado, roubado. Eu sei que muitas pessoas que inclusive frequentam a Betesda, estão na Betesda, porque foram enganados, foram ludibriados, embarcaram numa grande viagem, em nome de Deus, em nome de Jesus, e que você, de repente, percebeu, acordou, teve o eureka, e disse, não é isso. E como você ama a Deus e você ama Jesus, não quis largar a fé completo, e você então está aqui na Betesda. Mas eu entendo que você está magoado, está triste, está ferido, está perplexo e está meio perdido nessa história toda de saber como é que a gente separa a magia do Evangelho. O que é magia e o que é Evangelho, o que é ação de Deus e o que é ser ludibriado em nome de alguma coisa que não tem nada a ver com coisa nenhuma. Pelo texto aqui é interessante, porque imagine, 3.000 anos atrás, se hoje tem, imagine naquela época, que a medicina era muito precária, que não havia energia elétrica. Então a capacidade de você ver fantasma num lugar que não tem energia elétrica é muito maior do que num lugar iluminado, tem luz. Imagine naquela época em que se atribuíam aos deuses chuva. Chovia era Deus. Quando tinha uma praga de gafanhoto, era praga. Os critérios naquela época eram muito mágicos para lidar com o mundo, com a vida. Hoje a gente trata gafanhoto com agrotóxico. Hoje a gente trata... Tem a meteorologia que nos diz se vai fazer chuva, se vai fazer sol. Tem satélite detectando com 3, 4 dias de antecedência quando é que o furacão vai chegar lá naquela cidade e que eles têm que proteger as janelas para ir para um refúgio. E hoje existem mecanismos que desencantam, tiram esse encanto mágico do mundo. Mas naquela época, imaginem vocês, era muito mais fértil para esse tipo de embusteiro andar pelo mundo, charlatões, mentirosos, que vendiam poções mágicas, que vendiam rezas, que faziam um monte de coisa. Como saber? Muito simples. Pelo texto aqui é muito simples. Os primeiros critérios para nós sabermos o que é de Deus e o que não é de Deus são critérios éticos. São critérios éticos. Às vezes eu fico preocupado quando evangélicos querem desmerecer as outras religiões, de dizer o seguinte, o que acontece lá não é de Deus, e o que acontece aqui entre nós é de Deus. Por quê? Porque o de lá não pode ser de Deus, por isso aquilo outro. Aqui é de Deus, porque é isso. Quer dizer, a gente está sempre se defendendo em relação ao outro. Então, para não ficar nessa paranoia de querer ficar detectando se aquele milagre é de verdade, se não é, se o nosso é de verdade, se o que aconteceu ali é de verdade, se o nosso é que é de verdade, um bom critério esquece essa briga e se atenha a um critério ético. O que é um critério ético? Faça algumas perguntas a respeito da pessoa. Que tipo de pessoa é? Qual é o perfil daquele ser humano no que ele está fazendo? Não se preocupe com o milagre, com a maravilha, porque senão você se encanta com a coisa em si
E é como a serpente que encanta o rato, que encanta o camundongo no campo. E ele fica preso pela coisa, pelo fato em si. E aí a gente não tem como, porque maravilha é uma coisa que nos deixa maravilhados. Então esquece o milagre em si e se atenha aos critérios éticos. Compare o caráter de Filipe com Simão. Compare o caráter de Filipe com Simão. A postura ética de um e de outro. Quem era esse Simão? Eu lhe digo quem era esse Simão. Esse Simão era um homem com gravíssimos problemas interiores. O texto diz que ele era um homem cheio de amargura. Gravíssimos problemas interiores na sua alma. Esse Simão era um homem ganancioso. Ele era um homem extremamente vendido ao dinheiro. A questão dele era dinheiro. E mais ainda, era um oportunista. Era um oportunista. Porque na hora em que ele vê Pedro e João orarem sobre os samaritanos, e que sobre eles veio o Espírito Santo, e há uma interpretação aqui pentecostal desse texto, de que possivelmente, o texto não diz, mas possivelmente, eles tenham falado em uma língua estranha, como aconteceu no Pentecoste, no capítulo 2, e Simão ficou maravilhado, porque ele nunca tinha conseguido fazer isso, porque aquilo para ele era inédito, ele nunca tinha visto isso acontecer, e ele quis comprar e dizer, olha, eu pago para você me ensinar o truque. Olha a cabeça do cara. Ele era um oportunista, ele era um venal, ele era um avarento, ele era um ganancioso, ele era um homem que via no dinheiro a mola de tudo que ele fazia. Dinheiro, 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 grana, 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 era só o que ele pensava. E aí você compara com a singeleza, com o altruísmo, com a falta de ganância de Filipe, e você decide quem é quem. Não importa o milagre, não importa o tamanho do milagre. Importa você ver qual é a postura, a estatura, a grandeza de um e de outro, e você decide para onde você quer ir. É isso que a Bíblia diz o tempo inteiro. Porque a Bíblia não está querendo desmerecer o milagre em si, não está querendo desmerecer o feito em si. Olha para a pessoa que está por detrás. Olha quais são, na verdade, os valores dessa pessoa. Isso, o Evangelho diz respeito aos valores das pessoas. Não é a grandiosidade do que é feito em nome de Jesus, mas é os valores da pessoa, porque naquele último dia, quando comparecermos diante do tribunal de Deus, uns vão dizer, Senhor, em teu nome nós fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo, expulsamos demônio, curamos, pessoas se levantaram, e o Senhor vai dizer, apartem-se de mim, filhos da iniquidade, eu nunca nem conheci vocês não têm parte comigo. Então, o Evangelho, porque eu vejo as pessoas às vezes me perguntam, pastor, acontece mesmo? Vem programas na televisão, pastor, isso acontece mesmo? É verdade, eu estou em dúvida, será que é? Será que não é? Não se impressione com a grandeza do que está sendo alardeado, veja quais são os valores que estão alicerçando tudo aquilo que está sendo feito, e diga se é isso que você quer para a sua alma, para o seu coração. Eu já disse de Judas, assim, Judas Iscariotes. O Judas, né? O Judas é o que a gente bate, né? Se você fizer uma metáfora de Judas, ele é onde a gente descarrega toda a nossa raiva, né? Ele é o espantalho onde a gente bate, né? Tanto que no sábado de aleluia os meninos pegam galhos e cabo de vassoura e ficam batendo no Judas, né? É onde a gente despeja a nossa raiva. Porque ele é um traidor, porque ele é um falsário.
Mas o que eu acho assim, minha questão com Judas não é nem a traição. Porque eu acho que a traição de Judas é o fim do processo. Eu acho que a traição de Judas foi o fim de um processo. Antes da traição de Judas, tem coisas mais horrorosas na alma de Judas. E uma das coisas mais horrorosas na alma de Judas é que ele era um homem ganancioso. E mais horroroso ainda é que a ganância de Judas era muitas vezes confeitada de bondade, de piedade. Ele dava um tom. E tem um teólogo que ele usa essa expressão. Eu acho ela importante a gente usar essa expressão. Ele era tomado de um angelicalismo. Vem de anjo, angelicalismo. Ele queria passar a ideia de que era angelical, que era um anjo. Vocês lembram quando foi a questão do perfume, e ele disse, olha, por esse dinheiro que está sendo desperdiçado aqui, quando a mulher quebrou o perfume aos pés de Jesus, a gente podia dar aos pobres. Lembram? E aí, o autor do Evangelho diz assim, ele disse isso não porque se preocupasse com os pobres. Ele disse isso porque ele era ladrão. Olhem como é interessante. Você colore de um angelicalismo, dá um tom de anjo à sua postura e ninguém descobre você. Entendeu? Você dá um tom assim bem piedoso, assim bem, queridos, Deus é tão bom. E aí você fica desarmado, porque o cara é tão bom. Mas isso é que é angelicalismo. Você dá um tom angelical. E aí as sombras da alma, os porões escuros da alma, ninguém vê, porque só aparece a casca angelical. E Judas, isso vai se agravando. Por isso é que eu disse que a traição de Judas é o fim do processo. Como ele era um homem ganancioso, quando ele percebeu o clima em Jerusalém, de que Jesus estava na iminência de morrer, e que o projeto de reino de Deus ia fracassar, ele pensou, esse barco está fazendo água, e antes que faça água, eu vou sair com algum dinheiro. Ora, eu não vou sair de mãos abanando, esse negócio vai dar em nada. Esse homem vai ser morto, eu estou vendo. Se prenuncia, e eu não vou sair com as mãos abanando. Morto ele já vai ser. E ele vende Jesus pelas 30 moedas de prata. Estão vendo que no fim do processo tinha um monte de coisa podre acontecendo aqui? E que vinha se instalando na alma dele há muito tempo e termina lá no processo. Qual é o paralelismo que eu estou fazendo? Não se encante com o milagre por si. Vejam os processos que estão fervilhando por baixo. Veja o que está acontecendo nessa efervescência do caráter. Porque é aí que importa. Para nós não estamos encantados com maravilhas. Nós estamos querendo saber quais são os processos do coração do homem. Pedro diz para ele, você está preso ao pecado, você não tem parte nesse ministério, Simão. Porque você está querendo, e esse ato de Simão querer comprar o dom de Deus com dinheiro, isso inclusive há um termo no português, né? Essa é uma expressão que a gente chama de simonia. Simonia. Você imagine, o cara pegou o nome dele agora, todas as vezes que você ouvir alguém tratar de simonia, é a compra
de cargos religiosos. Isso é o pecado da simonia, muito comum na Idade Média. Quando os reis compravam o cargo de cardeal para os netos ou para os filhos, compravam, chegavam lá e diziam, eu quero um cargo de cardeal para o meu filho. E aí, esse pecado, na Idade Média, se chamava de simonia, por causa do Simão. Simão, simonia. E aqui está, esse é o grande, o que é grave. Quais são os comportamentos éticos? Então, muitas pessoas ficam preocupadas com milagres, com a ação de Deus. Vai ter, não vai ter? Queridos, a ação de Deus é Deus que age, não é o homem que põe Deus em movimento. Deus age quando Ele quer. Ele é o Senhor que faz como Ele quer. E os critérios de Deus fazer não são empurrados por pessoas como Simão. Não pode ser um Simão desse colocar Deus a favor e em movimento das pessoas. Então, eu acho que, e aí eu quero fazer esse paralelo, porque eu acho assim que muita gente, às vezes, reclama, ou fica com vontade. Puxa vida, a gente precisa ver mais milagres nos nossos ministérios hoje. Precisamos ver mais maravilhas de Deus. Tem pouca maravilha de Deus. Olha lá na televisão, lá sim está acontecendo. E a minha tese é a seguinte, se Deus quer fazer, Ele faz. Quando Ele quiser, não tem problema nenhum. Deus nunca terá em mim um que diga para Ele assim, não senhor, para, não faça não. Nunca. Deus faz como Ele quiser. E eu, Senhor, se eu quiser fazer, faça. Porque a nossa questão não é Deus fazer ou não fazer. A nossa questão é com quais critérios éticos nós vamos nos comportar diante de Deus. Essa é a nossa questão. Se Deus vai fazer ou não vai, é com Ele, não é comigo. Agora, os critérios éticos da minha alma, isso não tem nada a ver com Deus, tem a ver comigo. Os valores que eu vou ter e abrigar no meu coração não tem a ver com Deus, tem a ver comigo. O que é que fica? O que é que fica de uma comunidade cristã? O que é que a gente deixa? Qual é o nosso legado? Eu estive na Inglaterra há alguns anos e a pessoa que estava me ciceroneando lá numa cidadezinha do interior da Inglaterra, na beira da praia, lá no noroeste da Inglaterra, a pessoa que estava me ciceroneando me levou numa igreja, porque ela tinha sido muitas igrejas lá, quer dizer, a grande maioria das igrejas da Inglaterra são tombadas pelo patrimônio público. Tombada pelo patrimônio público, não pode mexer. Igrejas falidas, fechadas. O que eles fazem? Eles transformam a igreja em bar, em cassino, em sinuca, em boate. E esse rapaz que estava me ciceroneando me levou numa igreja que tinha sido transformada num bar de sinuca. Era um bar de jogar sinuca. E era uma igreja. Snooker bar. E eu entrei lá aí ele falou, vamos entrar. Eu entrei, irmãos, vocês não imaginam a dor do meu coração de ver uma igreja transformada num bar de sinuca. Porque não pode mexer em nada. Então, no altar, eles fizeram o bar. E a sinuca onde estão os bancos, as mesas de sinuca. E o bar no altar. Eu achei assim, o cúmulo. Porque no bar, em cima tinha assim, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e o bar lá. Eu achei horroroso aquilo. Assim, foi uma agressão a mim, né? Poxa, uma igreja, aqui já se pregou o evangelho em cima desse púlpito, era uma igreja da tradição wesleyana, na época dos grandes avivamentos de Wesley, fechada e transformada num bar. Aí eu fiquei pensando, de tudo o que aconteceu nessa igreja, o que é que ficou? Qual é o legado que essa igreja vai deixar para a próxima geração? Então eu tenho que fazer essa pergunta na Bethesda. Porque essa pergunta diz respeito
A você, homem, pai, a você, mulher, mãe, como cristão ou como cristã, a nós como comunidade. Em última análise, o que fica da gente são os nossos valores. Não é o espalhafato com que... São os valores. Não é a grandiosidade do ministério, são os valores. É isso que fica. É isso que você vai deixar. Eu já contei aqui que quando meu pai morreu, eu estava aqui em São Paulo, recebi o telefonema, meu pai estava em Fortaleza quando ele faleceu. E eu peguei o avião aqui à tarde, cheguei em Fortaleza às 10h30, 11 horas, eu e a Jerusa, ele já estava no caixão. E quando eu cheguei, né, tinha acabado de colocar o caixão lá, abriram a tampa. Assim, uma das coisas do meu pai que eu eu achava, meu pai foi um homem muito bonito, muito bonito. Meu pai, se fosse vivo nos dias de hoje, ele seria um modelo desses de passarela. Ele era um homem bonito, um galã, quando ele era jovem. Jogador de futebol, atleta, barriga de tanquinho, os cabelos bonitos. E ele tinha os olhos verdes, azuis. Meu pai tinha os olhos bem verdes e às vezes mudava para azul. E quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fui, os olhos do meu pai ele estava morto, dentro do caixão, com os olhos semi-abertos. E a primeira coisa que eu olhei, antes de eu próprio fechar os olhos dele com as minhas mãos, foi ver se eu via o brilho dos olhos do meu pai e não estava mais lá. Só tinha um olho opaco, aquela coisa opaca. Não tinha mais nem azul, nem coisa nenhuma, era um olho morto. E aí eu fechei os olhos do meu pai e fiquei com aquela sensação, eu nunca mais vou ver os olhos azuis do meu pai. E de lá para cá eu sonho com ele. Muitas vezes sonhei, você deve ter sonhado já com a sua mãe, com seu filho, com seu pai que já morreu. E é interessante que eu nunca sonhei com o meu pai morto. Nunca. Nenhum sonho que eu tive do meu pai, ele estava morto. Todos os sonhos que eu tive do meu pai, ele estava vivo. No sonho, ele falava comigo, eu falava com ele, e aí acordo com aquela saudade, aquela coisa imensa, mas sempre vivo. E aí eu pensei, por que eu nunca sonhei com aquela hora em que eu cheguei e vi os seus olhos opacos? E a resposta que eu tenho no meu coração é que eu nunca sonhei assim, porque o pai que eu guardo dentro de mim é o pai vivo, não é o pai morto. O pai que eu guardo dentro de mim, ele vive, ele não está morto. É esse que eu guardo dentro do meu coração. E eu digo isso para você, amigo. Porque um dia seu filho vai sonhar com você. Um dia. Os meus amigos vão sonhar comigo, como eu sonho muitas vezes com o Alisson. E o que eles vão guardar de você não é o espalhafato que você fez na vida, de magia, de super espiritualidade, de angelicalismo. Não é isso que a gente guarda dos outros. O que se guardou de Simão Pedro, ou de Simão, o mágico, o que se guardou de Filipe, não foi se o milagre era um maior do que o outro, não. Era o caráter deles. É isso que a gente guarda das pessoas. E a grande lição do cristianismo é essa. Cristianismo não se monta. Se Deus fizer milagre e maravilha, ótimo. Se Deus operar maravilhosamente na sua vida, ótimo. Mas não é esta a ênfase que nós vamos guardar de você, homem, de você, mulher. O que vamos guardar de você e de cada pessoa que está aqui são os conteúdos do homem vivo, da mulher viva. Porque um dia vão sonhar conosco, e quando sonharem, nós estaremos vivos nos sonhos. E aí, vivos nos sonhos do outro, o que vai ficar são os valores. O que vai permanecer é a vida que você viveu. Isso vale para Martin Luther King, isso vale para Gandhi, isso vale para sua mãe, isso vale para o seu pai, isso vale para o pastor da Bethesda.
Isso vale para todas as pessoas. Segundo critério, eu acho que para definir o que é de Deus e o que não é. Primeiro é ético, que eu já falei. O segundo critério, eu acho que é a questão do personalismo. Questão do personalismo. Qual é a diferença entre Filipe e Simão, o mágico? A diferença entre Filipe e Simão, o mágico, é que Filipe não é um Dom Quixote, sozinho. Ele tem Pedro e João, ele tem uma comunidade. E o Simão é um cara só. O projeto dele é ele mesmo. O que ele quer? Ele quer ele mesmo. Ele está num projeto de se autopromover, de se viabilizar, é emprego. E tinha um pastor da Assembleia de Deus lá no Ceará, que ele dizia uma coisa que eu achava fantástica, o jeito rude dele falar. Ele dizia assim, olha, para os pastores, ele era pastor de pastores, e ele dizia uma coisa que eu achava fantástica. Ele dizia assim para os pastores dele, a Bíblia é mais leve do que a enxada. O que ele queria dizer com isso? Que atrai gente que não está querendo pegar na enxada. Atrai gente que quer o leve. Atrai oportunistas, cujo único projeto que tem de vida é ele próprio. É o Simão. Ele está atrás de quê? De si mesmo. De se exaltar. Já Filipe não, o projeto dele não é um projeto personalista. Como que eu sei que o projeto de Filipe não é um projeto personalista? Porque quando houve necessidade de ajuda, ele sai de cena, estrategicamente cede o lugar para Pedro e João entrarem em cena. Não é um projeto dele, ele não é por mim. Importa que outros façam. É João o Batista. Importa que ele cresça e que eu diminua. Não estou atrás de projeto para mim. Projeto não é... E eu acho que isso é muito importante para a gente definir o que é um embusteiro e o que é um projeto do reino. Projeto não é para nós. Projeto é que Cristo seja exaltado em vidas. E é interessante porque um é conhecido como o grande poder. Simão é conhecido como, este homem é conhecido por um homem do grande poder. O resultado do ministério de Filipe é que todo mundo acha que é importante seguir a Jesus e ser de Jesus. E o resultado do ministério de Simão é que ele seja conhecido como o homem do poder. Diferente, né? A uns eles querem, e eu acho que é isso, eu acho assim, qual é o nosso objetivo aqui? Eu acho que eu preciso responder isso para o meu coração o tempo inteiro. O que você quer, Ricardo? Você quer chegar aonde? Está querendo impressionar quem? Você está querendo luzes, ribalta? Você está querendo projeção, nome? O que você quer? Eu acho que eu tenho que responder isso toda noite, quando eu deitar minha cabeça no travesseiro. E eu acho que todas as pessoas que seguem Jesus têm que perguntar isso. O que você quer? Porque senão o nosso cristianismo se torna um cristianismo antropocêntrico. Como que eu me valho de Deus? Para mim. Então, nós estamos aqui, e aí você deve estar sentado assim, dizendo assim, pô, eu tenho que resolver o meu problema. Poxa vida, eu tenho que resolver a minha dúvida. Eu tenho que resolver o meu problema em casa.
E eu acho que cristianismo é o desafio da gente sair do meu e a gente pensar no outro. Porque Deus não é o grande alto, não é o maior alto. Deus é o maior outro. Deus é o outro que nos provoca a sairmos de nós mesmos. O que nós queremos? O que você está aqui? Em última análise, é um cristianismo que repete o padrão de Simão, o mágico. Todo mundo querendo uma fé maior que resolva os seus problemas. Ou será que nós estamos aqui dizendo, Deus, não é possível que eu continue do jeito que continuei esses últimos anos, que não me sobra tempo para nada, a não ser para resolver os meus problemas, para pagar a conta, para discutir com a minha mulher, para correr atrás. Será que eu não posso? Não há espaço na minha alma para eu me comover com a sorte do outro, que esse é Filipe. Ele está lá a serviço não de si, ele está a serviço do outro. E o grande desafio da nossa fé é esse. Eu sonho com uma igreja em que as pessoas que estiverem nos seus lugares, quando orar, eles possam orar dizendo assim, Senhor, se houver hoje um milagre aqui, se houver um só, Senhor, que não seja para mim, que seja para aquela mãe, para aquele homem que está aqui, eu estou vendo a necessidade, é muito maior do que a minha, Senhor, pelo amor de Deus, Senhor, tira isso da minha cabeça, que se tiver um só milagre hoje, não seja para mim, seja para aquele que eu vi entrando, que tem muito mais carência do que eu sonho com a igreja assim, porque aí nós começamos a intuir o verdadeiro cristianismo, aí nós começamos a intuir a mensagem de Jesus, que aquele que quer salvar a sua vida, perdê-la-á, e aquele que perder a sua vida, por amor a mim, ganhá-la-á. Aí nós começamos a perceber que existe sim uma diferença entre uma religiosidade mágica e uma verdadeira experiência do Evangelho de Jesus na nossa alma. Terceiro, e eu vou terminar. Para fazer diferença entre evangelho e magia, é necessário perguntar qual é o verdadeiro propósito do que está sendo feito. Qual é o fim último? Onde e qual o objetivo maior do que nós estamos querendo fazer? Na magia, o fim é causar impressão. No Evangelho, no fim, são vidas transformadas, batizadas e cheias do Espírito Santo de Deus. Simples. Eu tenho muita dificuldade com essa briga religiosa. Vamos comparar os deuses. Qual Deus é maior? Se ali, naquela religião, faz milagre 10, nós conseguimos fazer 15. Aleluia, nosso Deus é maior. Ali naquela religião, o milagre ficou sob suspeita. Aqui nós mostramos as muletas. Aleluia, nós somos os verdadeiros. Isso não é evangelho. Isso é briga religiosa de magias. Qual é o verdadeiro evangelho? Aliás, eu chego a dizer que a verdadeira diferença entre o Deus de Moisés e o Deus de Faraó, não é que o Deus de Faraó só conseguiu fazer até um certo tipo de milagre. A verdadeira briga entre Deus e o Deus de Faraó, entre Javé e o Deus de Faraó, é que o Deus de Moisés tinha um projeto para o seu povo. E os magos de Faraó não tinham projeto nenhum. Grande diferença entre Deus agir na vida de um cristão
E as ações miraculosas da magia é que na magia não há propósito nenhum, a não ser provar que nós somos maiores. No Evangelho, o fim são vidas transformadas. O resultado do ministério de Filipe são pessoas transformadas. Melhores pais, melhores mães, gente nascida de novo, convertida, salva, Espírito Santo de Deus morando na vida dessas pessoas, cheios de alegria, dos frutos do Espírito. Esse é o resultado do Evangelho. Porque se não produzir isso, tudo é enganação e é palha. O que é Evangelho? É a gente perguntar a nós mesmos se a pessoa está sendo uma vida transformada por Deus. Porque nem o rito em si é definidor. Simão, o mágico, quando viu Filipe fazendo as maravilhas, ele próprio se converteu. Entre aspas. Ele próprio se converteu. E foi batizado nas águas. Desceu as águas batismais. Mas Pedro disse para ele, você não tem parte com Deus. Por quê? Porque seu coração continua o mesmo. Você continua a mesma pessoa, egoísta, amarga, ressentida, cheia de... Você continua o mesmo. O que é que o cristianismo se propõe? Transformar o seu coração. E uma coisa que eu fico me perguntando assim, o tempo inteiro. Para a gente saber como é que é o cristianismo, pergunte-se como é que ele trata as pessoas que não podem beneficiá-lo de volta. O verdadeiro cristão, a resposta é, como é que ele trata quem não pode beneficiá-lo de volta? Como ele respeita aqueles que ele discorda? Com que respeito ele trata as pessoas discordantes? Como que ele abriga, abarca, acolhe aquele que foi desprezado pelos outros? Isso é cristianismo. Cristianismo não se dá na exuberância de grandes. Cristianismo se dá na maneira como as pessoas tratam, ou se tratam, ou cuidam, respeitam. A elegância do porte, a elegância na discordância. Isso é cristianismo. Cair na selvageria. Não virar cangaço em nome de Deus. Lógica do cangaceiro em nome de Deus. Isso não é cristianismo. Cristianismo não é você maquiar esses valores com milagres e prodígios, porque é isso que eu estou vendo. Esse cristianismo que eu tenho observado ultimamente. A gente está maquiando, a gente está pintando de branco. E o branco, o cal que a gente brinca, que a gente está pintando, a cal que nós estamos jogando nas paredes, é a cal das maravilhas, dos milagres, das bênçãos, do prodígio. E lá atrás, na questão do caráter, da vida transformada, nós estamos perdendo. Sinal de gente abençoada hoje é gente que tem muito milagre para contar, que tem muito testemunho de bênção, que tem muito testemunho de maravilhas que Deus fez. Mas esse não é cristianismo. Sinal da operação de Deus na nossa vida são pessoas cheias do Espírito Santo, com o fruto do Espírito, com a exuberância da vida de Jesus sendo mostrada nos seus atos, nas suas reações, nos seus comportamentos.
Isso é cristianismo. Eu quero que o Espírito de Deus venha encher a sua vida. E que você não seja só um batizado, exteriormente como foi Filipe, ou como foi Simão, e que Pedro disse para ele: Simão, você nem tem parte nessa coisa de Deus, você nem é de Deus, você é um cara ganancioso, cheio de maldade, seu coração não é reto diante de Deus. E que nós sejamos uma igreja cuja vida cala a boca de qualquer milagre e de qualquer prodígio, pela qualidade de vida. Porque aí nós nos transformamos, o maior milagre, nós nos transformamos na maior maravilha de Deus. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo.